Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Dental Unit Podcast. Eu sou a doutora Tatiana Deliberador e estou aqui no estúdio do Podcast Curitiba, junto com meu parceiro, Dr. Christian Jarry, que está aqui com a gente presencialmente. E hoje nós temos um convidado muito especial, Dr. Dalton Marks, que ele é especialista em implantodontia, ele é fellow do ITI e já formou mais de 3.000 dentistas profissionais no sistema Straumann. O Dalton tem uma trajetória muito incrível, ele está envolvido com desenvolvimento de pesquisa, docência e também tem o consultório dele. E é exatamente sobre essa trajetória que nós vamos discutir hoje, quais foram os desafios, os tropeços e como de fato chegou até aqui, porque afinal não é de um dia para o outro, né, Dalton? Olá, Tati. Olá, Christian. Um prazer enorme estar aqui no podcast Unit Dental. Muito legal. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer muito grande falar com vocês, meus amigos, né? O prazer é nosso, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer você estar aqui conosco. Bom, então vamos começar. Dalton, conta pra gente como que você começou nesse mundo da odontologia, por que você escolheu fazer odontologia e qual foi a virada da tua carreira para você se tornar essa referência que você é hoje? É legal falar sobre a própria trajetória, mas muitos pontos atrás você fica pensando, se eu fizesse isso, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse almejado algo, mas a minha trajetória é tradicional, nada diferente de muitos. Na minha família realmente não tem nenhum dentista, então eu sou o primeiro dentista da família a usufruir esse trajeto da odontologia, trabalhar com pacientes. Mas a minha escolha realmente foi na área da saúde. Eu me via tentando ajudar alguém, então, e ao mesmo tempo tentando fazer algo sozinho. Sempre pensei em ser um workaholic desde pequeno. Então, assim, ser autossuficiente numa profissão, e eu vi odontologia como um caminho de ficar no meio da conversa. A gente vai talvez ir num trajeto de algumas particularidades, mas assim, a minha primeira intenção realmente era trabalhar com a área da saúde e tentar fazer algo sozinho. Eu via na odontologia a possibilidade de tratar pacientes num consultório particular e assim obter resultados, mas a gente vai conversar um pouco sobre o hoje, né? E vocês vão ver que totalmente diferente do que eu pensava antigamente, né? Ô Dalton, falando da sua trajetória, porque quando a gente faz a graduação, normalmente, pelo menos na nossa geração, implantodontia não fazia parte do currículo, né? Então, como muitos daquela grade básica, você também seguiu, então, pela dentística. Em algum momento a implantodontia entrou na sua vida e foi o plantou chip ali que é difícil de voltar para trás, é apaixonante. Como é que foi essa transição para você? Então, eu me formei na Universidade Federal do Paraná e, como você bem falou, a implantodontia não fazia parte de uma grade curricular. Meu primeiro contato com a implantodontia foi no final, numa semana acadêmica, a implantodontia como uma cirurgia mais avançada. Eu olhava aquilo, nossa, né? Eu lembro até hoje. Foi uma cirurgia de uma semana acadêmica na universidade, era um implante imediato, onde ele usava uma membrana de colágeno. Eu achava aquilo algo, eu olhei assim, uau, mas era futuro. Era futuro. Eu sou formado há 20 anos, mas como a grade era extremamente conservadora, eu olhei aquilo, nossa, que legal que a odontologia vai ser. E realmente, eu saí da faculdade, fui trabalhar, e fiz dentística, quase junto com a implantodontia, mas eu fiz dentística antes. Qual que é a intenção? Aquilo que eu falo assim, oportunidades. O meu início de carreira voltou à odontologia estética. E eu falo assim, oportunidade, talvez seja um trajeto único, uma vez, tem que estar preparado. Realmente fui fazer odontologia estética, dentística na Universidade Federal do Paraná, mas sempre pensando, eu tinha um pezinho na parte vermelha, né? Eu queria fazer periodontia quando saí da faculdade, mas era difícil, eram poucos cursos. Hoje a gente é inundado por cursos A, B, C na própria cidade, mas naquela não eram cursos mais restritos, poucas vagas, e comecei a fazer odontologia estética, dentística, faço até hoje, eu laboro nessa especialidade também, mas sempre pensando em fazer também uma especialidade cirúrgica, e eu escolhi a implantodontia logo na sequência, e hoje
Consigo trabalhar nas duas áreas, mas realmente a minha área de docência, de pesquisa é implantodontia. Olha, eu não sabia que você tinha feito dentística antes. Ele é um implantodentístico. E foi muito interessante essa visão que eu tenho, porque a dentística é assim, você tem que ter o disquinho de polimento, o pincel, sempre pensando no acabamento perfeito, num resultado perfeito, porque é imediato. O paciente tem uma restauração, você tem 45 minutos, 1 hora para terminar e o paciente sai sorrindo. Então a qualidade dos materiais na dentística sempre são interessantes. Eu sempre via isso na implantodontia também e eu me questionava. Por que as especialidades são tão diferentes? O resultado não é em benefício do paciente. Então, tanto na área cirúrgica, tanto na área não cirúrgica, né, nas outras especialidades, eu acho que o resultado tem que ser sempre perfeito, né? O máximo próximo do... O paciente quer estética, né? Que é o dente. Estética, Né? então... Coloca-se muito foco na cirurgia, mas o que vem depois da cirurgia é tão ou mais relevante. Exatamente. Para o paciente é mais, né? Porque ele não quer saber se a cirurgia ficou boa ou ruim. Ele quer saber se o dente tá bonito. A gente vai entrar naquela questão, né, da periodontia, né, onde a periodontia cresceu tanto. Sim, eu tinha odontologia estética, dentística e a implantodontia como especialidades, aí eu tentei unir no meu mestrado, que eu fiz em periodontia, né, onde a Tati lá trabalha tão bem. Então, assim, esse trígono, né, de entender que a odontologia, a boca, todas as estruturas são importantes, eu achei, para mim foi interessante, um crescimento profissional muito grande. Aí, cada milímetro é importante, né? Eu sempre falo assim, o que são milímetros, né? Talvez para nós, para muitos de nós, talvez não seja importante, mas para o resultado final, 1 milímetro é muito importante. 1 milímetro é muita coisa, exatamente. Dá para ver que na tua carreira você sempre se dedicou muito ao estudo, né? E eu falo sempre isso, que estudar é muito importante. Estudar te abre portas. Você termina uma especialidade, uma graduação, especialmente a especialização, você se sente órfão, né? Cadê meu professor? A gente geralmente é inclinado a fazer as mesmas coisas que o nosso professor nos mostrou e fica um vazio depois que você sai da especialização. E aí, a quem eu remeto, né? Não tenho mais ao presencial com os professores, então eu sempre não sei como essa informação me chegou, mas eu sempre procurei, e aí, daqui em diante? Porque eu não fiz o mestrado e o doutorado na sequência, eu fiz a especialização, mestrado e doutorado. O mestrado e o doutorado vão aparecer depois na minha vida. Eu era clínico, sou clínico, sempre pensei em ser clínico. Aqui um detalhe que muitas pessoas não sabem, eu nunca pensei em ser docente. Nunca. Era até uma resistência. Estava na minha clínica, super bem. Também nunca almejei tanto. Quero ser proprietário de uma rede. Não, mas assim, particularmente a minha clínica andava muito bem, anda muito bem até hoje. Mas sempre que eu quero um pouco mais. E esse pouco mais foi a educação. Isso. Aí... E quando que você percebeu essa virada de chave assim, eu quero ser professor? Eu busquei grupos de educação, grupos de ensino, grupos de pesquisadores. A gente tem vários grandes grupos no mundo, mas no meu caso foi a International Team for Implantology, que é o ITI, onde eu pensei assim, eu quero estar próximo da palavra que me guia, excelência. Aí eu vi que era um universo gigantesco. É um universo de pesquisadores, de empresas que elaboram em prol de um protocolo de tratamento e eu me senti seguro. E isso são alguns anos, né? Então hoje eu vejo que trabalhar sozinho na clínica é difícil. Antigamente era mais difícil ter um acesso a um paper, a um artigo. Hoje já a dificuldade é entender qual paper é interessante. Né? Então, aí entram as meta-análises, os reviews. Muitas pessoas, muitos grupos trabalham em prol de uma odontologia de excelência. Eu acho muito interessante a gente seguir, né? Então tem vários grupos, no meu caso não é diferente. Então a minha ascensão profissional foi um grupo de estudo como o ITI. Então, hoje eu estou até lá e acho interessantíssimo essa proximidade, qualquer especialidade de um grupo de estudo, porque sozinho é odontologia da evidência. Já um grupo mundial de estudo são odontologias da evidência pautados em ciência, né? Então é muito legal. E levar sempre o que tem de melhor para o paciente. Sempre. E você sabe...
que eu acho que ser docente tem uma grande vantagem. A gente não acaba que a gente está num ponto que a gente não estuda mais, não faz curso, mas a gente está estudando sendo professor todos os dias. Essa é a gratidão que a gente tem, né? Então só quem é docente sabe, quem mais aprende é quem ensina, né? Então a gente fica 8 horas numa clínica ensinando procedimentos a quem está chegando, né, agora numa especialização, mestrado ou doutorado, mas todo dia de um aprendizado. Aí remete todo o quê? Dia você aprende posso fazer diferente? Coisa. Então, posso fazer diferente, né? Então, essa pergunta eu sempre falo para quem me pede um conselho. A gente aconselha, nossa vida, somos tão diferentes, né? Mas muitas vezes convergem no mesmo lugar. Se pergunte, eu não sou adepto do tenho que falar mais não. A gente não tem muito tempo, a gente cada vez tem menos tempo, a gente faz mais coisa. Eu brinco com a Tati, assim, com o Christian, como que a gente consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Eu não sou adepto do eu tenho que aprender a falar não. Eu tenho que ser adepto do por que não, né? Então, por que não nos deixa... É desafio. O desafio nos remete a ser melhores e trabalhar melhor e gerir melhor o nosso tempo também. Mas você sabe, Tal, você mencionou questão de dar aula ou não dar aula, nunca pensei em ser professor, mas eu acho fantástico essa questão dos grupos de estudo, porque mesmo sendo um caso clínico, só o fato de você sentar com alguém e compartilhar um pouco do que você fez, independente de como foi feito, só essa discussão, passivamente você acabou de dar uma aula. E aí isso vira uma coisa bem sinergética, uma troca muito boa. Aí acaba dando gostinho, quando vê, começa a ter um curso, começa a ter turma e assim vai, né? Quando você faz um caso clínico, você tem que falar para alguém. Exato. Tem que mostrar. Você tira a foto, você está falando com um amigo seu, você está remetendo seu caso a ele. Qual é o próximo passo? É o seu amigo fazer o quê? Como você fez? Exato. Isso é uma aula. Agora, olhando numa escala maior, a gente discutiu aqui sobre plano de carreira, né? Porque agora você não só participa de um study club, como agora é fellow, mas a gente vai falar disso mais adiante. Mas como que você traçou? Você mencionou uma vez pra gente sobre o lugar certo, na hora certa, questão de sorte, não ter sorte, mas não tem muito isso, né? A sorte não acontece para quem não está preparado. Eu sempre falo assim, a preparação deixa você preparado para uma circunstância tal, de um convite, de uma oportunidade. Então, mas muitas vezes você está preparado não almejando algo. E geralmente é assim. Então, o meu convite para algumas oportunidades que deram certo, assim, foi porque eu estava preparado na minha clínica. O primeiro convite para eu dar uma aula, eu pensei. Foi como? Eu estava fazendo casos clínicos, eu estava fazendo as minhas fotografias e quando eu lembro até hoje a consultora, tenho a sorte de ter a minha consultora comercial, até hoje a mesma, a Tatiana, mas você faz casos clínicos tão legais. Dá esse trauma, tão legais, por que você não apresenta isso? Aí veio o primeiro convite, mas olha a facilidade de eu entrar no mundo de palestras, ou eu apresento o que eu faço. Então, como eu estou conversando com vocês hoje, estou falando sobre a minha pessoa, então, é sobre o meu trabalho. Então, começou mais fácil, eu apresentando meus casos clínicos. Aí, aquela estrela de clique assim, não, eu quero ser cada vez melhor no que eu faço. Aí a minha vida de palestrante ou docente, aí eu tive que correr atrás. Aí começou mestrado, doutorado, comecei a fazer uma apresentação melhor, uma publicação melhor, uma imagem numa palestra melhor. Então, assim, é um constante aprimoramento. Porque antigamente, não sei se com vocês aconteceu a mesma coisa, o docente, o palestrante era o detentor da informação. E a gente corria atrás do detentor da informação. Não, hoje a informação está no ar. A gente tem que lapidar a informação. Então, o meu objetivo hoje, num cliente, num aluno, num amigo ou numa palestra, eu tento diminuir a curva de aprendizado de todo mundo. Porque eu fico pensando assim, se o meu aluno, se alguém que me procurou, sai da onde eu estou, aí ele tem, o chipzinho dele é dali em diante. Você imagina se tem que aprender implantodontia e odontologia desde o início. Quando acaba o curso, ele é efêmero, é muito rápido, o chipzinho está cheio, aí a limitação, o chip enche. Então, assim, quem sai daqui em diante
talvez tenha um universo a descobrir. Quem sair daqui para procurar toda a história da implantodontia, para tentar ter um clique de, quero ser melhor, talvez canse. Exato, exato. Não é fácil, não, é muita informação que a gente tem hoje. E por falar em informação, se eu não me engano, em 2017, você foi o primeiro trainer do Smart Program, né? Que combina a educação online com a educação presencial. Como que você vê hoje esse modelo híbrido de educação? Eu acho uma realidade e talvez se torne... A gente teve uma aceleração desse modo híbrido devido à pandemia que passou, mas em 2017... Mas aí vai casar tudo que a gente conversou até agora. Eu estava atrás de informação, eu fui num congresso mundial, foi em Basel, na Suíça, do HR Road Symposium. A Dani, que já veio aqui com vocês, a Dani Filippucci, que estava na empresa naquele momento, me fez um convite. Tem alguma coisa para falar com você? Um desafio de montar um piloto com outros professores na época, de um treinamento premium da marca Straumann para clientes, era uma coisa gigante. Segundos, sim. Por que não? Sim. Né? Eu nunca vejo obstáculo, eu vejo o por que não. O obstáculo a gente transpõe, ou não, com facilidade ou dificuldade. Ela mal terminou de falar ali. Sim. Quando? 2, 3 meses na frente, capacitar clientes experientes e resumindo a história, desde 2017, aí já se vão muitas pessoas, muitos clientes, na pandemia em forma totalmente digital, com a presença clínica, hands-ons, Brasil inteiro. Hoje eu tenho o prazer, esse ano, de fazer a capacitação do pessoal da América Latina, os speakers para serem coaches e smarts, mentors. Então, assim, é a oportunidade. Não. Um dia eu vou fazer um filme sobre isso, assim, sobre a vida de alguém, assim, se fosse para cá ou vai para lá, um não aqui, um sim. Por isso que eu falo assim, não tem sim e não, tem o porquê não. Né? Então, verdade. Se o porquê não me dá um clique de desafio, vamos. Mas falando em Smart, aproveita, explica rapidinho como que é o programa. Então, a Straumann, uma linha de implantes premium, consagrada à literatura mundial, todos conhecem, tem desafios de educação para clientes, porque realmente é um material diferente do que o usual utilizado numa capacitação, principalmente no Brasil e outros países. Então, a linha de educação é capacitar os profissionais a utilizar esses produtos. E a intenção desse projeto era qual? Clientes experientes passassem de uma forma usual de odontologia baseada em utilização e científica, a eles se tornarem capazes de utilizar e lapidarem essa utilização nos produtos. Mas nada mais é do que fazer um review da implantodontia e mostrar soluções interessantes, de baixa invasividade, morbidade e de uma tecnologia diferente aos seus clientes, né? Um treinamento para todo mundo ficar na mesma filosofia e tudo. Porque assim, existem marcas e marcas e marcas e marcas no mundo, mas a implantodontia é uma só. Então, essa lapidação porque as capacitações são diferentes de todos os profissionais e talvez as dúvidas sejam de posicionamento tridimensional de implante, a anatomia, a composição estrutural dos biomateriais, dos implantes, a macro e microgeometria. Então, ele sente se eu tenho conhecimento, gera um critério, esse critério me dá uma boa utilização de todos os materiais que vão chegar na minha clínica. Isso em qualquer especialidade. Eles começam online, fazem um conteúdo... Já tiveram várias formatações. Começou com 5 dias presenciais, com cirurgias clínicas de observação. Na época da pandemia foi totalmente digital. Hoje é presencial, 2 dias, um full, né, com hands-ons. Então, assim, ele é totalmente mutável de acordo com a época, mas sempre com o objetivo de lapidar e dar mais conhecimento realmente nessa linha premium de utilização de implantes. É preciso, né? Porque um excelente profissional que está lá no consultório dele, fechado às vezes no consultório, por melhor que ele seja, se não tem esses treinamentos, ele não é que não evolui, mas é a troca do conhecimento. A implantodontia evolui diariamente. E hoje, como a gente bem falou, né, o conhecimento está no ar.
Mas agora a dificuldade não é obter a informação, é lapidar a informação. Então, eu acho muito interessante essa proximidade com grupos de estudo, eu acho muito interessante. Informação tem muito, pedra tem também. Exatamente. Né? Até transformar uma pedra num diamante. Difícil. Mas aí, precisa de tempo, precisa de um impacto onde você quer chegar, né? A necessidade de fazer o diferente, né? O mundo a disputa do mercado é muito grande, né? Então, assim, eu acho assim, o caminho mais fácil de você se diferenciar é tentar ser diferenciado. Isso, talvez, tempo de hobbies, mais tempo para você estudar, gerir, você tem que se capacitar, adquirir novos instrumentais para sua clínica. Então, objetivo. Dalton, na sua curva profissional, hoje você é um Fellow ITI. Você mencionou que começou participando de Study Club. Hoje você é um Study Club Director e Fellow do ITI, que é algo que muitos almejam, muitos profissionais almejam esse. Não é um ranking, mas é uma responsabilidade. É uma responsabilidade enorme. Primeiro, como que você chegou a isso? O que precisa? Então, descreve pra gente esses passos. Rapidinho eu vou falar onde entrou a docência e aonde entrou o ITI. Então, no ITI, eu já era especialista em dentista, especialista em implantodontia, a minha clínica estava super bem e indiretamente você começa essa proximidade com a Straumann de apresentar casos clínicos e começar as primeiras palestras. E no ITI, como membro, eu participava dos Study Clubs. Eu acho preponderante essa troca de informação entre os profissionais, e o ITI tem um coração digital, que é realmente o ITI Academy. Então, você tem 95% hoje da educação online presente no dia a dia. Então, você pode ver vídeos, você pode discutir, mostrar casos clínicos com dentistas do mundo inteiro. E aqui começou a minha trajetória no ITI. Membro, speaker, a continuidade de ser diretor do Study Club aqui em Curitiba, e até um convite de ser um embaixador, que é ser o fellow, né? Então, a gente propaga... Isso eu ia perguntar, o que é ser o fellow? É propagar a filosofia do ITI, né? Então, sempre pesquisas inovadoras, baseadas em ciência, em benefício ao paciente. Então, tentar harmonizar o pensamento mundial da implantodontia em prol do paciente, com tecnologia, baixa invasividade, então tratamentos mais rápidos, com índice de sucesso maior, mas sempre baseado no que? Na literatura científica. Então hoje eu tenho a bandeirinha do ITI, como eu propago essa presença, essa importância de realmente tentar fazer o 0,1% melhor no seu tratamento em prol da excelência em todos os seus casos. Né? Quando você aceita o título de Fellow, então você passa a ser parte do corpo diretor e tem inúmeras responsabilidades atribuídas. Quais são elas? Então, tem direito de voto? Não tem algumas coisas assim? Então, assim, todos os países que possuem uma session, né? Então, eles têm um leader team. Então, o fellow tem a possibilidade de votar num grupo diretor na sua sessão e pode se candidatar também a cargos burocráticos, diretivos, em prol daquela session, né? Então, todas as sessões são interligadas pelo ITI mundial, né? Então, que propaga os study clubs, são reuniões, 4 reuniões anuais, os ITIs regionais, os congressos nacionais e o simpósio mundial realmente acontece em média a cada 3 anos. É um grupo de mais de 26 mil membros no mundo, né? No Brasil a gente tem quase 2 mil membros, divididos em 70, quase 80 study clubs, que esses speakers do ITI ficam girando o mundo inteiro, propagando uma filosofia de tratamento de excelência. Isso é muito, muito interessante, uma responsabilidade muito grande. Por quê? Eu tenho que estar preparado. Como que eu vou dividir uma informação em prol de uma excelência se eu não estou preparado? Mas é muito prazeroso, é muito engrandecedor, e aquele desafio diário de estar o quê? Tentando motivar a todos a caminhar com a gente. E atualizado. Eu sempre falo para os meus alunos, principalmente no primeiro dia de aula, inclusive essa semana eu tenho uma turma que começa, e eu já divulgo o ITI. Daí eles olham para mim e falam, International Team of Implantology. Sigam nas redes sociais, acessem o site, porque eu explico justamente isso para eles. É um grupo
internacional que cria guidelines, que é o que a gente segue na nossa prática clínica. Então, assim, se está lá no guideline, é que eles já estudaram, já pesquisaram e o negócio realmente funciona, né? Então, quem faz implantodontia tem que ler e tem que acompanhar esses grupos. E hoje, no mundo moderno, né? Então, assim, uma verdade muito fácil, uma mentira muito fácil também de cair, né? Hoje tem as inteligências artificiais, você faz uma pergunta, ela consegue na literatura científica te dar uma resposta. Então, essa possibilidade hoje de desmistificar, porque antigamente era só over the shoulder, você tinha que ficar em cima de alguém fazer uma cirurgia, dar uma olhadinha ali e tentar replicar na sua clínica. Hoje não, você clica, você vê um vídeo em 1080, Full HD, 4K, 8K, e você consegue ver aquela realidade e repetir quantas vezes você quiser até você praticar de uma forma correta. Então, a informação é muito rápida, mas a informação incorreta também é muito rápida. Então, a facilidade, né? Então, a gente está na implantodontia, né? Tudo que é mais fácil parece que é mais vendável. Mas, realmente, muitas coisas tornam as coisas mais fáceis. Então, assim, como digerir isso? O que eu vou consumir e o que eu não vou consumir? Essa hoje é a grande pergunta. É aquilo que você fala assim, que você falou que eu acho bem legal, lapidar a informação. Então, aonde eu falo isso para os alunos? Vá buscar informação em lugares confiáveis. Né? E esse é um dos nossos objetivos aqui do podcast, também levar informação muito legal, de muito qualidade. Bacana, muito legal. Dalton, você sabe só... você falou do ITI, a questão das sessões, né? E eu estava refletindo aqui enquanto você falava, porque a odontologia do Brasil, você sabe que eu tive a chance de correr esse planeta aqui, né? E a odontologia do Brasil é das melhores do mundo, eu posso falar sem sombra de dúvida. Outros países têm mais acesso à tecnologia, diferença de recursos financeiros, mas a qualidade, e isso é refletido no número de dentistas envolvidos em atividades como o ITI, por exemplo, que a Seção Brasil é a maior do mundo também. Olha. Ela está entre as 3 maiores, tem sempre essa primeiro, segundo, terceiro, pelo período de renovações, assim, mas é com grande alegria que a gente propaga essa interação dos implantodontistas e é difícil estar presente, ser uma parte de um grupo, né? Então muitas pessoas realmente querem ficar na sua caverninha, que eu chamo, no seu consultório, estão fazendo a odontologia de 20 anos atrás e ok, respeito, não tem problema nenhum, mas esse mundo de mudança, hoje é assim, um novo material testado, aprovado e com literatura científica vai deixar o seu tratamento mais rápido, mais confortável para o paciente e para a gente. A gente está falando de gerir tempo. A gente precisa disso. A gente precisa dessa inovação, dessa tecnologia. Eu faço parte do grupo do Dalton. Com muito prazer, muito prazer. Muito prazer. Dalton, entre essas inúmeras atividades suas, você tem a sua clínica, você tem a docência, tem pesquisa. Essa semana mesmo foi um exemplo disso com a gente lá no ILAPEL. Como é que você divide isso? Assim? Essa é a pergunta de 1 milhão. O gerir o tempo é a pergunta, né? A gente passou uma semana fazendo pesquisas, né? A Tati passou lá com a gente também. Nessa última semana foi um exemplo. Estava a pós-graduação na ILAPEL, pesquisas da Straumann conjuntamente contigo, tinha um treinamento e trainers do Latam, tudo na mesma semana. E detalhe, eu também tenho família, tenho clínica. É claro que a gente vai tentar... A resposta é gerir muito bem o seu tempo. Então, a semana pré e uma pós de uma semana destas tem que ser exatamente em prol de liberar algum tempo. Mas eu vou falar de uma forma geral. Eu faço o gerenciamento do meu tempo sempre em prol família, ponto. Eu sou muito presente com meus 2 filhos, o Thiago e a Bárbara, com a minha esposa Cristiane, que é um pilar, né? Eu preciso dela para que eu possa viajar. A gente viaja muito, são viagens geralmente curtas, né? 1, 2, 3 dias, mas esses 1, 2, 3 dias para quem fica em casa é um vazio enorme, né? Então, nos momentos que você está em casa, eu me torno muito presente, eu almoço em casa, eu janto em casa. Claro que eu brinco assim, mas aonde que foi o segredo? Hobbies, né? A gente vai diminuindo tempos de hobbies, churrascos, interações, mas a gente também necessita disso. Mas um gerenciamento de tempo. Então, assim, deixar a clínica mais rápida em prol de um resultado. Rápida não quer dizer insucessos, não. Tecnologias, scanners,
laboratórios que são mais precisos, que não te deixam rolando tratamentos. A gente faz cirurgias eletivas, né? Então a gente pode gerenciar essas cirurgias. Muitas vezes tem um corpo atrás de você que trabalha em prol do seu tempo ausente. Então, mas sempre assim, o desafio, por que não? Se o porquê não tiver mais ônus do que bônus, aí vem o não. Se o porquê não, o bônus for maior que o ônus, sim, né? Então, o porquê não sempre, mas sempre eu sou presente, a família, estudo, a gente tem que ter um tempo de estudo também. É claro que daí a Tati, o Christian sabe, quando você está ensinando, você está aprendendo também. Então, assim, eu não me vejo hoje sem essa palestra, sem docência, porque se eu ficar sem isso, eu vou ter que trocar pelo quê? Tempo de educação. Eu vou ter que correr atrás da informação. Quando a gente monta a aula, no meu ver, é a hora que a gente mais estuda. Atualiza a aula, porque... Aí a pergunta que você geralmente fala, mas como que você consegue fazer uma aula visualmente tão legal desse jeito? Madrugada, domingo. Assim vai. Então a gente consegue ver que a madrugada talvez seja bem útil muitas vezes. Né? Então... Eu não sou muito boa na madrugada, sabe? Mas eu de manhã cedo sou, então eu acordo 4h30. Não, eu sou o contrário. eu sou coruja. Eu sou coruja. Eu é o oposto. Eu começo a né? Mando mensagem pra galera, 5 da manhã, a galera fica louca. É louca essa daí. Fuso, correndo. Correndo de manhã e mandando mensagem. Não, bom demais. Você vê que as pessoas são diferentes, né? Então, mas assim, em prol do quê? De otimizar o teu tempo, otimizar o tempo. E isso é bem importante. Eu acho que se você é produtivo de madrugada, a gente faça as suas coisas de madrugada, desde que você consiga fazer, não é verdade? Tem pessoas que conseguem na academia 5 horas, meio-dia ou meia-noite, né? Exato. Então, eu vou às 5. Mas tá. Não é fácil, não. E escuta, agora eu queria uma orientação, uma dica tua. Então... Você é coordenador do curso de especialização em implante, tem muitos alunos, tem muitos seguidores, você hoje realmente é uma referência, ele é o Dalton Marks, né? E para quem está aqui nos escutando, né? Porque o podcast ele atinge diferentes níveis de pessoas na odontologia. A dica que você dá, quero fazer implantodontia. Sim. Tá? Quais são os desafios, como superar esses desafios, aonde ir? Realmente, meus alunos que estão aqui nesse podcast, aqui, colaborando, tenho certeza, se perguntar para todo mundo que passou, a resposta vai ser a mesma. Você vai ter que diminuir sua curva de aprendizado. Primeiro, objetivo. Quero fazer um tratamento diferenciado. Educação. Você vai ter que ir atrás de informação. Mas qual informação? Né? Então, pesquise muito o que você vai fazer, onde você vai fazer, como você vai fazer e também ser autossuficiente de procurar essa informação. Porque não adianta você fazer um curso de 1 semana, mensalmente, e aquelas 3 semanas que você está entre os módulos, você não procurar uma informação. É muito diferente. A informação, ela tem que ser ela tem que ser pautada em degraus, mas esses degraus muitas vezes você pode pular. Né? Então, assim, de acordo com o quê? Com a qualidade do ensino que você procurou. Então, hoje, para você se diferenciar perante o mercado, você vai ter que procurar educação, gerir melhor o seu tempo, que é o que a gente mais conversou aqui agora, e principalmente foco. Né? A implantodontia não são os 2, 3 anos de especialização, 2 anos de mestrado, 3 anos de doutorado, que vão te dar o tempo, vai te dar uma formação solidificada. Não, é a sua procura durante esses 3 anos de pós-graduação, 2 anos de mestrado e 3 anos de... Aí sim, dedicação. A dedicação. Traduzindo, otimizar a informação no seu tempo de vida. Eu acho que... mas tem aquela... Quero ser diferente, então assim, eu acho que essa estrelinha brilhando motiva, né? Você sabe que, como eu também tenho muitos cursos de pós-graduação, tem alunos e alunos, né? Sim. Tem os alunos que se dedicam mais, os que se dedicam menos. E às vezes aquele aluno que se dedica menos, eu vou lá no aluno e falo, olha, você não está no caminho certo. Se você está aqui, procure aprender ou procure entrar aqui essa semana e sair diferente do que você chegou. E o que você aprender, você já leva para o teu paciente. E tem alunos que escutam e tem alunos que não escutam. Então, às vezes, chega no final de um curso, eu fico
triste, que eu falo, putz, esse cara ou essa pessoa não aproveitou. E abrir a mente, se dispôs um tempo para aprender, abra a mente. Muitas vezes o pessoal chega com eu faço assim, isso, aprendi assim e vou sair assim. Obrigado, você perdeu o seu tempo. Sim, você está aqui para evoluir, né? Se a gente conversar aqui, nós três aqui há 40 minutos, eu vou sair com a informação da Tati, do Christian, ou não. Né? Mas eu abri a minha mente para quê? Para informação. Então, esse é um detalhe muito grande. Eu vejo nessa caminhada, a pessoa se dispôs do tempo, que é a coisa que a gente menos tem. Mas ele já veio não aberto à discussão ou à informação. Aí, realmente, a procura do conhecimento foi indisposta pela barreira, né? A barreira que... Mas eu aprendi assim, a discussão é bem-vinda sempre, né? Então, mas quem ganha sempre é a odontologia científica, né? Exato. Porque a técnica da automarques de colocação de implantes, um dia pode ser verdade, né? Quando ela for lapidada pela ciência. Mas tem muita gente estudando, muita gente fazendo meta-análise e review, é difícil discutir, né? É difícil discutir. Tato, você trouxe à tona a questão de tempo, gerenciamento de tempo. E você mesmo mencionou que um dos exemplos foi que hoje na sua clínica, você, para otimizar seu tempo, você escaneia, né? Aí já é um termo que, se a gente olhar 5, 10 anos para trás, era uma outra implantodontia, e 20 anos para trás, e uma outra ainda mais. Agora, se a gente pega toda essa informação, todo esse galope que tem sido a passos bem largos, como é que você vê a implantodontia indo para frente em 20 anos? O Dalton de hoje, né? Então, assim, a convite de vocês, a convite da empresa, a convite de... hoje eu posso desfrutar de momentos de participar da evolução de produtos. Então, o Christian, a gente estava aí essa semana, produtos que nem vieram ainda ao mercado já estão sendo utilizados para evidenciação científica, para ser liberação no mercado. E o mundo é muito legal, né, Christian? O que está vindo por aí. E a tecnologia, o virtual... facilita o nosso trabalho. Claro que é uma busca incessante pelo conhecimento e da adaptação, tudo que a gente falou, mas hoje a gente consegue uma cirurgia na ponta da fresa, a gente consegue realizar o planejamento antes da cirurgia de uma forma virtual, impressoras, scanners, a gente está abdicando de muitas vezes de moldagens, né, tradicionais, infecções cruzadas, aquela dificuldade de trabalhar com impressões. Então, tudo em prol do quê? Do resultado melhor para o paciente. E isso pode ser aquilo que eu falo assim, qual que é a diferença de um resultado 9.5 para um 9.7? Quem fala isso é a fisiologia do paciente, né? Então, mas o mundo está muito legal, o que vem por aí é muito interessante, mas sempre para o paciente. Conforto, rapidez, resultado. Para nós profissionais, menos tempo de cadeira, resultados mais com acurácia e precisão maiores, e o quê? Se o paciente está motivado e a gente está motivado em trabalhar, resultado perfeito, né? Casou a segurança, bem. Né? Segurança que a gente tem. Não sei se lembrar que eu pegava a panorâmica e planejava o implante com a panorâmica, né? Hoje... Eu sempre falo assim, mas dá para fazer assim? Dá, mas e o risco? E o risco, né? O risco é problema. Igual o Luiz Otávio falando, né? A gente planejava com periapical e água benta. Exato. Ainda bem que a água benta está deixando um pouco de lado. Mas eu tenho co-diagnósticos. Mas eu falo assim, né? Qual a diferença de você realizar uma pesquisa com pacientes e os pacientes da clínica, né? A minha pergunta é assim, você acompanha seus pacientes durante 6, 1 ano, 2 anos? Não, a gente não tem esse cuidado, né? Aqui sim, né? Então, se eu conseguir replicar o correto de uma pesquisa na minha clínica, talvez a segurança e o conforto sejam maiores. Mas é difícil muitas pessoas entenderem isso, que dá certo. Um implante hoje tem um atrito, é a coisa mais fácil do mundo. Esse implante permanecer com saúde, tecido ósseo, tecido mole de qualidade em torno por uma longevidade maior, é difícil, né? Então, o efêmero é fácil. Eterno não existe, mas a longevidade é alta, é o que a gente procura, né? Uma previsibilidade maior no nosso tratamento. Hoje, mais do que nunca, não dá para mais dissociar hardware de software. Eu estava falando isso com o professor Galucci há uns tempos atrás, e ele falou, Christian,
eu não vejo a hora de chegar daqui 10 anos e ter uma revisão sistemática desses últimos 10 anos e comparar com as revisões sistemáticas dos anos anteriores, porque a implantodontia já é previsível como é, com a possibilidade de planejamentos mais assertivos. Você vê as pessoas tridimensionalmente desse tamanho, você tem cirurgias guiadas com maior precisão. Então o foco está no bom planejamento, porque a execução a gente está com uma boa segurança já, né? Então ele falou assim, não vejo a hora de ler revisões sistemáticas de daqui 10 anos. Não, e essa revisão sistemática pode ter um resultado assim, ué, talvez o caminho seja diferente, né? Mas é essa a intenção de uma pesquisa, né? Não, vamos olhar para trás, produtos que a gente utilizava e não usa mais, técnicas que a gente utilizava e não usa mais, técnicas foram suplantadas, materiais que foram suplantados, materiais que estavam aqui que poderiam ser utilizados e a gente não via, né? Então, que bom, que bom. Tratamento de superfície do implante mesmo, quanto que mudou e hoje é consagrado. Onde a gente quer achar que é a implantodontia? Eu gostaria de responder aquela pergunta que o meu paciente leigo me faz. Tá, no dia da cirurgia você vai sair tudo pronto? Eu gostaria de dar essa resposta sim, né? Talvez sim, mas hoje a gente sabe que não. Muitos pacientes precisam de uma regeneração, esperar um timing de tantos meses, uma prótese provisória pode ser disponível ou não, a prótese definitiva pode esperar um tempo mais. Então, assim, mas na cabeça do paciente, como um leigo, ele acha que no dia da cirurgia fechou, molarzinho pronto, incisivo pronto. E talvez até as propagandas, né, utilizem essa de uma forma errada, esse resultado final no dia da cirurgia, mas talvez num futuro seja, né? A gente planeja tudo e no dia da cirurgia está tudo pronto, mas calma, né? Calma, ainda não. Dalton, infelizmente nosso tempo está chegando. Foi um prazerzaço falar com você. Satisfação enorme. Mas duas coisas que eu queria dizer aqui e perguntar. Porque você, como dentista, é uma referência e as pessoas também, na sua parte docente, você transmite muita confiança e você é um formador de opinião. E isso vem muita responsabilidade. Agora fica ainda pior. Porque, assim, dá um conselho para alguém que está começando. O que eles devem fazer para se destacar clinicamente e até encaminhar para um caminho da docência? Eu acho legal assim você procurar uma motivação. Então, quando você está motivado em procurar algo diferente, ser diferente, a excelência, isso é natural. Você vai conversando, você busca sempre isso. Então, assim, tem um objetivo. Um objetivo de ser melhor no que você faz. Pode ser na engenharia, na medicina, na implantodontia, na administração, você vai ser melhor. Então, assim, quando essa motivação diminui, realmente a sua procura por algo diferente vai também diminuir. Mas separe um tempo para estudar. O estudar não é presencial, muitas vezes pode ser virtual, pode ser um livro, mas assim, disponha um tempo para tentar ser melhor, né? Então, no momento que você perder essa chama de tentar ser melhor, talvez seja o momento realmente de buscar um caminho diferente, né? O diferente pode ser na mesma profissão, ou talvez realmente tentar fazer algo diferente de uma forma diferente. Muito legal ter você aqui com a gente, né? Entre amigos é muito bom. É isso que eu ia falar. Além do excelente profissional, referência, a gente está aqui entre 3 amigos. Eu te admiro muito, te respeito muito. Acho muito legal a gente estar junto lá no Ilapel, trabalhando demais. Assim, não nas mesmas coisas, mas se encontrando, trocando informação. Então, em nome aqui do Dental Unit Podcast, eu quero agradecer mais uma vez a tua presença e eu tenho certeza que essa tua história vai inspirar muitos outros colegas a seguirem com qualidade e com excelência. Muito obrigada. Obrigado, Dalton. Christian, vocês são muito gentis, são meus amigos, mas eu quero deixar aqui uma mensagem de muito sucesso para o podcast. Falar para todo mundo, sigam todos os episódios que passaram, os que vão aparecer ainda, que é uma oportunidade diferente de falar de odontologia. A gente fala muito de ciência, mas aqui a gente está trocando experiência. Foi fantástico. Eu agradeço e desejo muito sucesso a vocês. Que legal. Muito obrigada. Então, pessoal, fiquem aqui com a gente, sigam, curtam e até o próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau.